senhores da Central! Como é que vocês vão? Vão bem? A Central do Entretenimento assistiu ao live action de Lilo e Stitch. E eu estou falando com vocês aqui diretamente desse cenário paradisíaco aqui, que é a Praia de Recife, para te contar exatamente o que eu achei desse live action que está sendo tão aguardado pelo mundo inteiro. Afinal, Stitch é uma das maiores franquias da Disney e uma das mais lucrativas, diga-se de passagem, não é mesmo? É claro. Mas depois da vinheta, a gente vai estar no local, eu vou para um local mais agradável de eu contar o que eu achei do filme. Então, segura aí que eu já volto. Agora sim, estamos aqui muito bem trajados, num espaço melhor, mais confortável. Já até tirei aqui a areia dos pés, sabe? Já tá aqui bem tranquilo e fresco, pra gente poder falar aqui um pouco sobre esse live action do Lilo e Stitch, que, olha, eu posso dizer sem sombra de dúvidas que esse sim é um dos filmes mais aguardados do ano. É sim. E quando eu digo que é um dos mais aguardados é porque ele é aguardado pelo mundo inteiro. Afinal, o Stitch tem milhões de lovers aí, Stitch lovers aí ao redor do mundo. É uma marca que, ó, faz sucesso, a dona Disney sabe disso. Então ela sabia muito bem que ela não poderia errar com esse filme aqui. E uma das coisas que eu acho que eu já vou tratando logo aqui, que é o primeiro ponto positivo, é que o filme ele consegue medir muito bem o espaço entre trazer coisas novas para a história, para dar um encorpamento maior, assim como também manter toda a essência da história original, fazendo uma mudança, uma alteração aqui, outra acolá, que é uma coisa que todo live action que a Disney sempre faz, ou às vezes dá certo, ou às vezes dá errado. Bem louco! Tá aprovadíssimo toda essa mudança que a Disney fez. Tá incrível, sensacional. Uma das coisas que eu também mais gostei desse filme foi o roteiro. Porque quando a gente vai falar de live action, um roteiro sempre pode fazer aquilo de assim, vamos fazer um copia e cola aqui da história original, como foi com a Bela Fera, a gente adiciona uma coisa novinha ali só pra dar estender o tempo da animação. Ou simplesmente vão fazer igual e esquece, não põe nada de novo, como foi o caso do Rei Leão. E se for botar, é uma coisa bem pobrinha. Mas com Lilo e Stitch, eles fizeram diferente. Eles souberam manter essa da história original, alterando algumas coisas, tirando alguns personagens, botando outros para poder assumir a função desses personagens aqui, né? Como é o caso que, como já saiu até na internet aí, não tem um Gantu, então toda a responsabilidade de maldade acaba passando pro Jumba, nessa responsabilidade, e ao mesmo tempo trazer coisas novas que dão um comportamento melhor, um desenvolvimento maior para a história, como é o caso aqui da Nani, que eu acho que é o grande foco aqui do filme também, porque na animação original a Nani ela é aquela personagem que só quer apenas ficar com a guarda da irmã e não quer perder ela de jeito nenhum, porque uma só conta com a outra por causa depois da morte dos pais. A Nani ela tá querendo buscar um sentido para a vida dela, alguma coisa que, sabe, conecte ela com a vida, com a Lilo e também com o que ela deseja fazer para a vida dela. E é uma coisa também que o próprio Stitch também sonha em buscar. Quando ele cai na Terra, ele se conhece a Lilo, fica com ela, então ele começa meio que a descobrir o que ele está querendo ali, né? E isso é muito importante. É uma mensagem que a Disney vem passando nas suas produções ano após ano, seja em Moana, seja em Frozen, seja em Toy Story, seja aonde for. A Disney sempre passa essa mensagem de que você tem que encontrar aquilo que você nasceu para fazer. Realmente. Eu mesmo, por exemplo, eu faço jornalismo e eu adoro fazer a minha profissão. Eu adoro escrever matérias, adoro escrever críticas, textos, acompanhar produções, seja na TV, no streaming, no cinema. É uma coisa que eu gosto, que eu nasci para fazer isso. Então, eu fiquei com o coração bem quentinho quando vi que o filme tratou exatamente disso, dessa humildade, dessa parceria, né? E como fã, que assim, eu vou agora até abrir meu coração aqui pra vocês. O Lilo e Stitch foi um dos primeiros filmes que eu assisti quando era criança, assim como a maioria de todo mundo, todos Stitch lover aí, não os mais novos, mas sim os mais velhos, tá? E a maneira como a animação tocou pra mim foi o fato de que pela primeira vez eu me identificava com um personagem. O Stitch foi aquela pessoa com quem eu me identifiquei, de ser aquela pessoa que era deslocada assim como a Lilo era. O Stitch foi meio que minha base de apoio para poder superar até o isolamento que eu sofri um pouco na escola, o bullying também. Então o Stitch foi meio que a minha
minha prancha de salvação, né? Já que estamos falando aqui de universo havaiano, o Stitch foi minha prancha de salvação e eu tenho um carinho muito, muito grande por esse personagem. Só quem me conhece sabe muito bem que eu tenho esse carinho enorme pelo Stitch e continua vivo até hoje, viu, gente? Olha, isso é realmente lindo. E sabe o que também é lindo? O central like que você vai deixar aqui nesse vídeo, entendeu? Vai se inscrever no canal, ativar o sininho se você ainda não fez isso. Porque aqui, gente, na Central do Entretenimento, a gente fala de tudo, sabe? De cinema, de séries, de novelas, de música. Então aqui a gente tem uma cobertura completa do Lollapalooza que a gente fez. Tem os festivais de cinema que estão vindo aí agora, Festival do Rio, Mostra de São Paulo, Cine PE. Ó, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente faz tudo com muito bom humor. E olha, eu garanto pra vocês, viu? Tem coisa muito boa vindo por aí, então se inscreve para poder ficar aqui, se tornar um frequentador aqui da Central. Então, continuando aqui, outra coisa que também é linda e maravilhosa são os efeitos visuais. Porque muita gente, como a gente sabe, o Stitch ele tem vários Stitch lovers aí ao redor do mundo. Então era provável que o povo achasse que os efeitos visuais não fossem ser bons. Teve até fizeram até uma arte, né, dele, assim, como é que ele ficaria os efeitos 3D, né, de hoje em dia de computador de CGI, e ficaram muito bons. E realmente a Disney acho que se inspirou um pouco disso para conseguir botar no personagem. E gente, ele tá maravilhoso, ele tá lindo. E embora o Stitch seja o grande foco aqui, a grande atenção seja voltada para ele acaba sendo não o foco principal, assim vamos dizer, né? Porque eles focam muito para a relação da Lilo com a Nani e principalmente nessa união das duas que tá meio que quebrada e elas precisam achar um jeito de consertar. E principalmente falar sobre adoção, sobre família, que é uma coisa que a gente está precisando muito nos dias de hoje, de união familiar, de compreensão, que é uma coisa que até Thunderbolts fez, aqui citando de novo Thunderbolts, esse filme hino da Marvel aí que eu gostei pra caramba. Essa foi a mensagem que eu mais toquei e olha, eu como fã posso dizer pra vocês que esse filme é emocionante, por isso já leve o lencinho, porque esse filme tem momentos emocionantes. A parte da união familiar pra mim foi o que mais me tocou, porque esse filme, como eu disse, eu sou muito fã, um Stitch lover assisudo, e foi ele que até me ensinou muito do que é compreensão familiar, de não abandonar o outro, de se a pessoa está passando por necessidades, eu vou lá e ajudo, entendeu? Porque é isso, gente, Ohana, nunca mais abandonar ou esquecer. E o roteiro, ele trata de mostrar esse significado e dar mais endossamento para ele através da relação da Lilo com a Nani, que é também outro ponto alto. Assim como também o elenco desse filme, gente, todo o elenco havaiano que eles escolheram para fazer a Nani, o David, a Lilo, são maravilhosos. E principalmente tem personagens novos aqui que eles colocam, como é o caso da vizinha da Nani, que não tinha na animação original. Ela aqui, gente, é a coisa mais incrível que você vai ver na sua vida. Ela ajuda, ela até tem uma função importante pro final da história, que eu não vou contar aqui para não estragar aqui os spoilers. Mas, assim, foi uma adição muito bem feita para a história e eu acho que realmente vale a pena mesmo, tá? E para finalizar, bora falar aqui sobre uma coisa que eu acho que é importante deixar ressaltado muito bem claro aqui, que é a questão do Stitch. Porque o Stitch na animação original, ele é um ser alienígena destrutivo, uma arma letal, que tá lá para destruir as coisas, causar uns estragos. E nesse filme aqui, gente, o Stitch ele também causa os estragos dele. Só que é um estrago até que ok, né? Porque ele deixou de lado essa coisa mais destrutiva e ele é apenas uma criança que tá aprendendo ainda. Ele é um bebezinho, gente. Como a Lilo sempre falou na animação que ele era o seu bebê, aqui ele é de fato realmente um bebê que tá aprendendo a falar, tá aprendendo a se comportar. Então assim, olha, tá lindo demais. O Stitch tá a coisa mais linda desse mundo. E assim, gente, as cenas da animação original, quando eles conseguem reproduzir, não fielmente como foi com a Bela e a Fera, mas sim de uma maneira que você fica aceitável até pro coração de fã, eu gostei muito. Batendo de novo aqui nessa tecla, a fidelidade com que eles fizeram aqui pra animação original tá, ó, perfeita. Assim como todo o elenco. E uma coisa que eu gostei, indo agora pro Plique e pro Jumba, só pra finalizar aqui, é que, primeiro, o fato do Jumba não seguir a história que ele segue na animação original
e ter essa responsabilidade do Gantu para ele, eu acho que ficou bem feita, né? Mas eu acho que, sabe, ficou meio... Eu não aceitei tanto assim o fato do Jumba ser tão malvado. Mas o Pickley ser um admirador assim da Terra, do planeta Terra, de querer ficar aqui, e ele faz isso muito bem. E o Billy Mangussen, que faz a versão, o disfarce ali humano do Pickley, ele tá maravilhoso. O Billy Mangussen, ele até tinha aparecido lá no live action do Aladdin, mas não tinha uma função muito bem clara. Era um personagem muito... uma poeira lá passando no meio do deserto. Mas aqui não. Aqui no Lilo e Stitch ele ó, tem função e ele ajuda muito, viu? Todo mundo tá muito bem. É isso que eu tenho pra dizer. E depois de tudo que eu falei aqui, faltou falar aqui, responder a grande pergunta. Esse filme, ele entra ou não no projetor da Central do Entretenimento? E eu posso dizer com ó, ele entra, gente. Entra com todas as forças, com onda, com destruição, com tudo, gente. Eu amei esse filme, ele tá maravilhoso e ó, sem palavras, Disney está aqui, ó, meu consentimento de aprovação para vocês. Vão conferir Lilo e Stitch nos cinemas, que tá maravilhoso. E acho que eu vou voltar pra praia, porque eu acho que lá tá um pouco mais agradável, tá? Aqui tá muito calor, né? Peraí. Pronto, agora sim! E você, o que achou de Lilo e Stitch? Comenta aqui embaixo, com a hashtag Central Critica. Comenta também se você concorda ou não com essa crítica aqui que você acabou de assistir. Deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Ficando por aqui nesse cenário paradisíaco. Um beijo e viva Stitch!